Um ano após o divórcio, arrependi-me e quis voltar. Mas descobri o segredo que minha ex-esposa havia escondido e, antes de começarmos essa história surpreendente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos cheios de reviravoltas emocionantes. Eduardo estava sentado em seu escritório, no alto de um prédio comercial no centro de São Paulo. Olhava pela janela para as luzes infinitas da cidade, que refletiam nos vidros e criavam a ilusão de um mar cintilante. Seus pensamentos giravam em torno de sua vida, de seu casamento com Mariana, que já durava 8 anos. Ele se lembrava de como tudo havia começado, jovens apaixonados, dispostos a qualquer sacrifício pelo futuro juntos. Mas agora tudo havia mudado. Mariana havia se tornado uma estranha para ele. Já não via nela o encanto que antes o havia conquistado. Olhou para o relógio na parede. Logo seria a hora do jantar com seus pais. As obrigações pesavam sobre ele, fazendo-se sentir prisioneiro de suas próprias escolhas. De repente, a voz de sua secretária o tirou dos pensamentos. Senhor Eduardo, ainda falta muito trabalho. Ele levantou os olhos e viu Camila se aproximando. Ela não era apenas sua secretária, mas também sua amante, com quem compartilhava noites secretas no escritório. Camila começou a massagear seus ombros suavemente, tentando aliviar a tensão. Camila, chega. Não quero que ninguém nos veja, respondeu friamente, afastando-se. Amor, a essa hora já não tem mais ninguém na empresa. Estamos sozinhos, sussurrou ela, sentando-se à sua frente e lhe dando um beijo suave. Eduardo se afastou, inquieto, sentindo a tensão crescer dentro dele. Você não me ouviu? Sua voz ficou mais firme. Preciso ir para casa. Mariana preparou um jantar especial hoje. E eu? Perguntou Camila com um sorriso astuto. Nos vemos amanhã. Meus pais estarão lá. Não posso faltar. Ele pegou rapidamente sua pasta, chamou um táxi para Camila e saiu do escritório, deixando para trás aquela atmosfera tensa. No caminho para casa, parou em uma floricultura e comprou um buquê para sua mãe, um pequeno gesto para suavizar a tensão no jantar. Sua casa ficava em um bairro nobre, rodeada de ruas tranquilas e bem cuidadas. Ao entrar, viu que toda a família já estava reunida à mesa. Seus pais, sua esposa e seu filho, Lucas. Eduardo entregou as flores à mãe e beijou automaticamente Mariana na bochecha, tentando esconder seus verdadeiros sentimentos. Como foi seu dia? Perguntou Mariana, sorrindo. Produtivo, respondeu ele, tentando manter a calma. Durante o jantar, a conversa seguiu para assuntos familiares. Depois, Eduardo e seu pai, Senhor Antônio, foram ao escritório para discutir um novo projeto. O clima entre eles estava pesado. O Senhor Antônio, um homem sério de meia-idade, olhou para o filho com uma mistura de desapontamento e indignação. O que você está fazendo com a sua vida? Eduardo sentiu seu coração acelerar, mas tentou manter a calma. Do que o senhor está falando? Perguntou, surpreso. Seu pai suspirou profundamente. Você acha que eu sou idiota? Sei que tem uma amante. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que essa conversa não seria fácil. Como descobriu? Perguntou, tentando disfarçar. O pai balançou a cabeça, irritado. Não importa. O que importa é que você tem uma esposa incrível e seria um completo idiota se a perdesse. A raiva cresceu dentro de Eduardo. Eu sou um homem adulto e sei o que preciso, retrucou. Seu pai franziu a testa, seus olhos demonstrando desaprovação. Um homem adulto. Você acha que pode destruir sua família assim tão fácil? Mariana é uma mulher maravilhosa, e você está jogando tudo fora por aventura sem sentido. Eduardo se levantou abruptamente. O senhor não entende. Mariana e eu nos tornamos estranhos um para o outro. Não posso mais fingir que está tudo bem. O senhor Antônio se levantou e colocou a mão no ombro do filho. Família é o mais importante. Sem ela, você não é nada. Está brincando com fogo e, no final,
Vai se queimar. Eduardo se afastou, a raiva tomando conta. O senhor nunca entende. Mariana mudou, e eu também mudei. Já não estamos conectados como antes. Seu pai suspirou, desapontado. Pense no seu filho, no exemplo que está dando a ele. Eduardo passou a mão no rosto, frustrado. Lucas é meu filho e o amo, mas isso não tem nada a ver com minha relação com Mariana. Seu pai balançou a cabeça, resignado. Talvez você precise de ajuda, de um psicólogo ou um conselheiro. Eduardo ficou em silêncio. Ele sempre achou que conseguia lidar com tudo sozinho. Não preciso de conselhos. Sei o que estou fazendo, respondeu, frio. O senhor Antônio suspirou novamente. Tudo bem. Se essa é sua decisão, não vou interferir. Mas saiba que não aprovo isso. Eduardo saiu do escritório com o peito apertado. Talvez seu pai estivesse certo, mas ele já havia tomado sua decisão. A grande reviravolta algum tempo depois, Mariana apareceu inesperadamente no escritório de Eduardo. Ela tinha ido discutir a reforma da sala, mas ao entrar, flagrou Eduardo e Camila juntos. Seu coração se partiu. Estou interrompendo alguma coisa? Perguntou com a voz trêmula, os olhos cheios de lágrimas. Camila se afastou rapidamente, pálida. Eduardo se virou para a janela, sem saber como reagir. Você não tem nada para me explicar, continuou Mariana, lutando contra as lágrimas. Eduardo riu ironicamente. E o que tem para explicar? Você se tornou outra pessoa. Ela não aguentou mais. Saiu do escritório e foi para casa. Arrumou as coisas de Eduardo, deixando uma nota na mesa. Estou pedindo o divórcio. Suas coisas estão arrumadas. Você tem um dia para sair da nossa vida. Dias depois, Eduardo tentou voltar, mas descobriu que Mariana já estava seguindo em frente. Ela reencontrou Ricardo, um antigo amor. E para sua surpresa, Lucas era, na verdade, filho dele. Eduardo ficou em choque. Um ano depois, Eduardo percebeu o tamanho de seu erro. Ele perdeu tudo: sua família, seu trabalho, seu pai o demitiu e até sua dignidade. Sentado em um bar, bebendo, desabafou com uma estranha. Eu perdi tudo, disse, amargo. Criei um filho que nem era meu. E agora Mariana está com o verdadeiro pai dele. A mulher ao seu lado sorriu. Nossa, isso é cruel, mas acho que você pode superar. Eduardo olhou para o fundo do copo. Será que realmente poderia? Eduardo saiu do bar, cambaleando pelas ruas de São Paulo, sentindo o peso da sua solidão. Ele havia destruído tudo que construiu, tudo por um desejo passageiro. Seu casamento, sua carreira, sua reputação, tudo havia desmoronado. Ao chegar em seu pequeno apartamento alugado, jogou-se no sofá e encarou o teto. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Família é o mais importante. Sem ela, você não é nada. Ele pegou o telefone e digitou o número de Mariana, mas hesitou antes de apertar o botão de chamada. O que ele poderia dizer? Pedir desculpas? Pedir uma segunda chance? Não, já era tarde demais. Mariana segue em frente enquanto isso. Mariana estava vivendo uma nova fase de sua vida. Desde que reencontrou Ricardo, tudo mudou. Ele foi paciente e compreensivo, ajudando-a a reconstruir sua confiança. Lucas também estava mais feliz. Finalmente, tinha uma relação verdadeira com seu pai biológico. Ricardo era presente, brincava com ele, ajudava nas tarefas da escola e sempre encontrava tempo para estar ao lado do filho. Mamãe, agora a gente é uma família de verdade? Perguntou Lucas, enquanto jantavam juntos. Mariana sorriu e acariciou os cabelos do filho. Sempre fomos uma família, meu amor, mas agora estamos completos. Ricardo segurou a mão de Mariana e sorriu. Eu prometo estar sempre ao lado de vocês dois. Mariana sentiu seu coração aquecer. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia paz. Eduardo no fundo do poço, os dias se passaram, e Eduardo se afundou ainda mais na depressão.
Ele passou a frequentar bares todas as noites, tentando afogar a culpa no álcool. Seu pai cortou relações com ele, e a única pessoa que parecia se importar minimamente era a vizinha, Dona Marta. Eduardo, você precisa se recompor, disse ela, uma noite, enquanto lhe oferecia uma xícara de chá. Não tenho mais nada, Dona Marta. Nada faz sentido. Ela suspirou e olhou para ele com compaixão. Você tinha tudo, mas jogou fora. A única coisa que pode fazer agora é tentar se tornar alguém melhor. Eduardo riu amargamente. Para quê? Mariana está feliz com o outro. Meu filho nem era meu filho. Meu pai me virou as costas. Porque você ainda tem uma vida pela frente, respondeu ela firmemente. A vida nos dá segundas chances, mas você precisa querer. Eduardo ficou em silêncio. Ele não sabia se ainda tinha forças para tentar. O reencontro inesperado um dia. Enquanto caminhava pela cidade, Eduardo viu Mariana de longe. Ela estava com Ricardo e Lucas, rindo e parecendo radiante. Seu coração se apertou. Ele sentiu um misto de arrependimento e inveja. Aquele era para ser o seu lugar, mas ele jogou fora. Ele quis se aproximar, mas sabia que não tinha o direito. Ficou apenas observando, até que Mariana o notou. Seus olhares se cruzaram por um instante. Ela não demonstrou raiva, nem tristeza. Apenas um olhar de compaixão. Sem dizer uma palavra, virou-se e continuou seu caminho ao lado de sua nova família. Eduardo abaixou a cabeça e respirou fundo. Talvez aquele fosse o sinal de que precisava para, finalmente, seguir em frente. Eduardo ficou parado por alguns instantes, observando Mariana se afastar ao lado de Ricardo e Lucas. O riso deles ainda ecoava em sua mente, lembrando de tudo o que perdeu. A dor em seu peito se intensificou. Ele queria correr até ela, implorar por uma segunda chance, mas sabia que não adiantaria. Mariana havia seguido em frente. E ele, tentando recomeçar nos dias seguintes, Eduardo tentou colocar sua vida nos trilhos. Parou de beber excessivamente e começou a procurar emprego, mas sua reputação estava manchada. Ninguém queria contratar o homem que havia sido demitido pelo próprio pai e abandonado pela esposa. Com dificuldades financeiras, foi forçado a sair do pequeno apartamento e voltar para um bairro mais simples. Passou a trabalhar como atendente em uma loja de conveniência, algo muito distante do cargo de executivo que já ocupou um dia. Cada dia era uma batalha contra o arrependimento e a vergonha. Mariana e Ricardo constroem um futuro juntos. Enquanto isso, Mariana e Ricardo estavam cada vez mais próximos. Eles passaram a morar juntos e começaram a planejar o futuro como uma verdadeira família. Você tem certeza que quer isso? Perguntou Mariana, olhando para Ricardo enquanto arrumavam a sala. Ele segurou suas mãos e sorriu. Tenho certeza absoluta. Você e Lucas são tudo o que sempre quis. Ela sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Pela primeira vez em anos, sentia-se amada e valorizada. Eu também quero isso, Ricardo. Quero construir uma vida ao seu lado. Assim, decidiram se casar. Eduardo descobre a notícia algumas semanas depois. Eduardo ouviu, por meio de conhecidos, que Mariana e Ricardo estavam noivos. A notícia o atingiu como um soco no estômago. Ele sabia que não tinha mais o direito de se meter na vida dela, mas a ideia de vê-la casando com outro homem era insuportável. Contra sua razão, decidiu ir até a casa de Mariana uma última vez. O confronto final na noite seguinte, Eduardo apareceu na porta da casa onde um dia morou. Respirou fundo antes de tocar a campainha. Mariana atendeu e, ao vê-lo ali, suspirou profundamente. O que você quer, Eduardo? Ele hesitou por um instante, mas então soltou. Você realmente vai casar com ele? Ela cruzou os braços, mantendo a postura firme. Sim, Ricardo sempre esteve ao meu lado. Ele sempre me respeitou, me amou. Diferente de você. Eduardo engoliu em seco. Eu errei, Mariana. Eu sei que fiz tudo errado. Mas será que não existe uma mínima chance para nós? Ela balançou a cabeça lentamente.
Não, Eduardo. Não existe mais nós. Eu segui em frente. E você precisa fazer o mesmo. Ele ficou em silêncio, sentindo as palavras dela cortarem como lâminas. Eu só queria me despedir, murmurou, por fim. Já nos despedimos há muito tempo, respondeu Mariana. Agora vá, por favor. Eduardo olhou uma última vez para ela e então se virou, caminhando pela rua escura, com o peso da realidade caindo sobre ele. Um novo começo. Os meses passaram. Mariana e Ricardo se casaram em uma linda cerimônia, cercados por amigos e familiares. Lucas estava radiante, feliz por ver seus pais juntos. Eduardo, por sua vez, ainda tentava encontrar um propósito. Ele conseguiu um emprego melhor, voltou a estudar e, pouco a pouco, começou a entender que seu maior erro foi não valorizar o que realmente importava. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, viu Mariana e Ricardo ao longe, rindo juntos. Pela primeira vez, em vez de inveja ou arrependimento, ele sentiu paz. Talvez fosse hora de, finalmente, perdoar a si mesmo e seguir adiante. Eduardo caminhou pelas ruas de São Paulo, sentindo o peso da sua solidão. O vento frio da noite parecia cortar sua pele, mas nada era mais doloroso do que o vazio dentro de si. Ele percebeu que não havia mais volta. Mariana seguiu sua vida, Ricardo assumiu o papel que sempre foi dele, e Lucas estava feliz. Pela primeira vez, Eduardo compreendeu que precisava aceitar suas escolhas e arcar com as consequências. Mas aceitar não significava desistir. A difícil jornada do arrependimento nos meses seguintes, ele decidiu buscar ajuda. Procurou terapia para tentar lidar com sua culpa e arrependimento. O psicólogo que o atendeu foi direto. Você está se punindo o tempo todo. Não pode mudar o passado, Eduardo, mas pode escolher o que fazer com o futuro. Essas palavras ficaram na cabeça dele. Afinal, o que ele queria para o futuro? Com esforço, conseguiu um emprego melhor em uma pequena empresa, onde começou a reconstruir sua carreira do zero. Não era um alto cargo como antes, mas lhe dava um novo propósito. Mesmo assim, a solidão ainda o perseguia. O inesperado encontro certo dia, enquanto tomava café em uma padaria, Eduardo ouviu uma voz familiar. Eduardo? Ele levantou o olhar e viu Clara, uma ex-colega de trabalho. Eles não se viam desde antes do divórcio. Clara? Nossa, há quanto tempo! Ele tentou sorrir, mas sentia-se desconfortável. Ela se sentou à sua frente, observando atentamente. Você está diferente, comentou. Acho que a vida me mudou um pouco, respondeu ele, suspirando. Clara sorriu levemente. Bom, todos mudamos, mas o importante é o que fazemos com isso. Eles conversaram por horas. Eduardo contou um pouco sobre seus erros e aprendizados, enquanto Clara compartilhava sua própria jornada de superação. Ele sentiu algo diferente naquele dia. Pela primeira vez, não era consumido apenas pelo arrependimento. Havia um vislumbre de esperança. Mariana, Ricardo e a nova vida. Enquanto isso, Mariana e Ricardo estavam desfrutando do casamento. Lucas estava mais feliz do que nunca, e Mariana sentia que finalmente tinha a vida tranquila e amorosa que sempre quis. Você acha que Eduardo mudou? Perguntou Ricardo, uma noite. Mariana suspirou. Não sei, mas espero que sim. Não desejo o mal dele. Ricardo assentiu, abraçando-a. O importante é que agora estamos bem. E de fato estavam. A casa deles estava cheia de amor, risadas e carinho. Mariana entendeu que precisava passar por tudo aquilo para chegar onde estava agora. O verdadeiro recomeço. Eduardo continuou trabalhando duro, buscando se tornar um homem melhor. Aos poucos, percebeu que a vida não havia acabado. Ele só precisava aprender a viver de outra maneira. Com o tempo, ele e Clara começaram a se aproximar mais. Não havia pressa, apenas uma conexão genuína. Uma noite, enquanto caminhavam por um parque, Clara olhou para ele e disse: Acho que você finalmente está se perdoando. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então,
Sorriu levemente. Talvez esteja. O passado sempre faria parte da sua história, mas ele entendeu que não precisava ser definido por seus erros. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu que podia seguir em frente. E, finalmente, ele decidiu fazê-lo. Eduardo continuou sua caminhada de autodescoberta. Embora tivesse encontrado em Clara uma companhia agradável, ele sabia que ainda precisava de tempo para se reconectar consigo mesmo. Pela primeira vez em anos, começou a refletir sobre quem realmente era além de suas falhas e arrependimentos. Mariana e Ricardo, construindo um futuro sólido enquanto Eduardo tentava se reencontrar, Mariana e Ricardo estavam focados em fortalecer sua nova família. Lucas já estava adaptado à nova rotina, e seu relacionamento com Ricardo florescia a cada dia. Você tem sido um pai incrível para ele, disse Mariana certa noite, enquanto assistiam Lucas brincar no quintal. Eu só estou tentando fazer o que deveria ter feito desde o começo, Ricardo respondeu, puxando Mariana para um abraço. Eles sabiam que a jornada até ali não tinha sido fácil, mas estavam dispostos a seguir juntos, enfrentando qualquer obstáculo. O reencontro inesperado, meses se passaram, e Eduardo já não sentia mais a dor dilacerante que o consumia antes. Ele aceitou que Mariana havia seguido em frente e começou a enxergar a vida de uma nova maneira. Certo dia, enquanto caminhava pelo shopping, viu Lucas de longe. O garoto estava segurando a mão de Ricardo e apontando para uma loja de brinquedos. Eduardo hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou a se aproximar. Lucas, chamou, sua voz carregada de emoção. O menino olhou para ele, surpreso. Ele não via Eduardo há meses. Oi, Eduardo, disse Lucas, meio tímido. Ricardo se virou ao ouvir a voz do ex-marido de Mariana. Seu olhar era sério, mas sem hostilidade. Olá, Eduardo, cumprimentou Ricardo, observando com atenção. Eduardo respirou fundo. Não queria causar desconforto, mas sentiu que devia dizer algo. Eu só queria saber como você está, Lucas. O menino deu de ombros. Eu tô bem. A gente tá feliz. As palavras atingiram Eduardo em cheio, mas, ao contrário do que imaginava, não doeram tanto. Ele sorriu, tentando demonstrar sinceridade. Isso é bom. Fico feliz por você. Ricardo assentiu, compreendendo que aquele momento não era uma ameaça, e sim o encerramento necessário. Acho que devíamos seguir, Lucas. Sua mãe está nos esperando, disse Ricardo com um tom educado. Lucas olhou para Eduardo mais uma vez, para sua surpresa, estendeu a mão para um aperto de despedida. Eduardo engoliu em seco, mas aceitou o gesto. Até mais, Eduardo. Até mais, campeão. E, com isso, Lucas e Ricardo se afastaram. Eduardo ficou ali parado, observando-os. Pela primeira vez, sentiu que finalmente poderia seguir em frente sem carregar um peso insuportável. Um novo começo de verdade. Eduardo voltou para casa naquela noite e pegou seu celular. Pensou por um momento e, então, mandou uma mensagem para Clara. Eduardo, ei, quer tomar um café amanhã? Segundos depois, a resposta chegou. Clara, claro, vou adorar. Eduardo sorriu para si mesmo. Não era um recomeço perfeito, mas era um novo começo. E, dessa vez, ele faria tudo diferente. Os dias passaram, e Eduardo começou a se sentir mais leve. Ele sabia que o passado sempre faria parte de sua história, mas agora não sentia mais que era prisioneiro dele. O encontro com Lucas e Ricardo havia sido um marco importante, um lembrete de que a vida continuava, independentemente das escolhas erradas que ele havia feito. Clara e o futuro incerto no dia seguinte, Eduardo encontrou Clara no café que costumavam frequentar. Ela já estava sentada, folheando um livro, quando ele chegou. Pensei que não viria, disse ela, sorrindo enquanto fechava o livro. E perder a chance de um bom café e de uma conversa melhor ainda. Nem pensar. Eles riram. E a conversa fluiu naturalmente. Eduardo se sentia confortável com Clara, algo que não sentia há muito tempo.
Pela primeira vez, ele não estava tentando impressionar ninguém, nem provar nada, apenas sendo ele mesmo. Você parece diferente, comentou Clara, depois de um tempo. Eduardo deu um sorriso tímido. Acho que estou começando a entender que a vida não precisa ser perfeita para ser boa. Clara assentiu. Isso significa que está pronto para seguir em frente. Ele ficou em silêncio por um momento, refletindo. Olhou para a xícara de café e depois para Clara. Acho que sim. E, pela primeira vez, não estou com medo do que vem depois. Ela sorriu, pegando sua xícara. Então brindemos a isso. Eles ergueram as xícaras e brindaram, não apenas ao momento, mas ao futuro desconhecido que os aguardava. Mariana e Ricardo, uma nova fase. Enquanto isso, Mariana e Ricardo estavam se preparando para um novo capítulo de suas vidas. O casamento trouxe não apenas estabilidade, mas um amor verdadeiro e uma parceria sólida. Uma noite, enquanto assistiam a um filme no sofá, Ricardo segurou a mão de Mariana. O que foi? Perguntou ela, percebendo seu olhar pensativo. Só estava pensando em como a vida nos trouxe até aqui. Mariana sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Eu também. Às vezes, o caminho não é o que imaginamos, mas nos leva exatamente onde deveríamos estar. Ele beijou sua testa e suspirou. E onde quer que seja, eu quero estar com você. Ela sorriu, sentindo-se completamente segura e feliz. O verdadeiro encerramento meses depois. Eduardo estava em uma caminhada matinal quando encontrou Mariana por acaso em um parque. Ela estava sozinha, aproveitando o sol da manhã. Por um instante, ele hesitou, mas então se aproximou. Mariana. Ela se virou e, ao vê-lo, sorriu levemente. Eduardo, como você está? Melhor. Acho que estou finalmente me reencontrando. Ela assentiu, cruzando os braços. Fico feliz por isso. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Então, Eduardo suspirou. Eu nunca te pedi desculpas do jeito certo. Mariana olhou, surpresa. Eu fui um idiota. Fiz escolhas erradas e machuquei as pessoas que mais me amavam. Você não merecia isso. Ela respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Eu te perdoo, Eduardo. Não por você, mas por mim. Guardar rancor não me ajudaria em nada. Eduardo sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Obrigado, Mariana. Ela retribuiu o sorriso e olhou ao redor. Bem, foi bom te ver. Espero que continue bem. Você também. Eles se despediram e seguiram seus caminhos, cada um carregando a certeza de que haviam encerrado aquele capítulo de uma vez por todas. Eduardo olhou para o horizonte e sorriu. O futuro ainda era incerto, mas agora ele estava pronto para vivê-lo. E, pela primeira vez, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Os meses passaram, e a vida seguiu seu curso para todos. Eduardo, agora um homem transformado, sentia que finalmente havia encontrado um equilíbrio entre seu passado e seu futuro. Ele entendeu que não poderia mudar o que fez, mas sim aprender com seus erros e se tornar alguém melhor. Uma nova oportunidade para Eduardo. O trabalho na nova empresa começou a dar frutos. Eduardo demonstrou dedicação, humildade e esforço, conquistando a confiança de seus colegas e superiores. Aos poucos, ele foi promovido, chegando a um cargo de liderança que jamais imaginou ocupar novamente depois de perder tudo. Certa noite, após um longo dia no escritório, recebeu uma mensagem de Clara. Clara, se não estiver muito ocupado, que tal um jantar hoje? Ele sorriu ao ler a mensagem. Sentia que Clara havia sido um presente inesperado em sua vida. Respondeu sem hesitar, Eduardo, eu adoraria. Eles se encontraram em um restaurante charmoso no centro da cidade. A conversa fluía leve, sem pressões ou expectativas. Eduardo percebeu que, diferente do passado, agora sabia valorizar momentos simples. Você parece mais tranquilo, observou Clara, sorrindo. Acho que finalmente aprendi a deixar o passado para trás, respondeu Eduardo, segurando a mão dela. Clara o olhou nos olhos e apertou sua mão suavemente.
Então, vamos brindar ao futuro. Eduardo levantou sua taça de vinho. Ao futuro, disse, certo de que estava pronto para vivê-lo. Mariana e Ricardo, um novo começo. Enquanto isso, Mariana e Ricardo viviam um momento especial. O casamento os uniu ainda mais. E Lucas estava crescendo cercado de amor e estabilidade. Você acha que fizemos tudo certo? Perguntou Mariana certa noite, enquanto assistiam Lucas dormir. Ricardo passou um braço ao redor dela. Não existe certo ou errado na vida. Só existe o que sentimos e como escolhemos agir. O importante é que estamos felizes. Mariana suspirou e sorriu. Sim, estamos. Eles se abraçaram, certos de que, apesar de tudo, a vida os levou ao caminho que realmente deveriam seguir. O destino de Eduardo. Meses depois, Eduardo foi promovido novamente. Ele agora era um homem de sucesso, mas, desta vez, sabia que sucesso não se resumia apenas ao dinheiro ou ao status. Era sobre paz interior, sobre crescer e evoluir. Ele e Clara começaram um relacionamento sério, mas sem pressa. Eduardo queria fazer as coisas de forma diferente dessa vez. Certa tarde, ao sair do trabalho, ele passou por um parque e viu Lucas brincando ao longe. Ele parou e observou por um momento. Mariana estava sentada em um banco próximo, lendo um livro. Eduardo sorriu. Sentiu gratidão por tudo o que viveu, por tudo o que aprendeu. Não precisava mais interferir na vida deles, pois sabia que estavam bem. E ele também estava. Sem que ninguém percebesse, Eduardo virou-se e seguiu seu caminho. Pela primeira vez em anos, ele caminhava sem olhar para trás, porque o passado já não o prendia mais. Ele finalmente estava livre.